Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu começar a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva no canal para receber notificações todos os dias. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, beleza? Então bora lá. Antes de falar do gráfico temporal de candles, então vou começar a falar aqui do Renko antes. Setup do Renko, dólar, e depois eu vou falar do índice. Hoje o dólar chegou a acionar uma compra, tá? Eu já estava... Na verdade, agora nem tô lembrando, eu acho que eu cheguei minutos depois que acionou essa compra aqui, acho que minutos depois mesmo. Deu essa compra nessa região, chegou a pagar bons pontos, chegou lá na região de máximo, no topo do dia. E aí depois deu venda, mas já era fim do pregão, então era melhor a gente não caçar nada. Então, pelo Renko, pela coloração, nós tivemos uma compra aqui, bem interessante, tá? Já em relação ao índice de coloração, coisas que eu preciso ressaltar. A primeira cor do dia a gente ignora, né? Então ficou vermelho por boa parte do dia, até que por mais ou menos umas 13 horas da tarde acionou uma compra. Acionou uma compra que pagou apenas uns 180 pontos. Depois voltou, acionou uma venda, teria gerado stop. Acionou uma compra, não teria andado muitos pontos. Venda teria dado stop, compra teria dado stop, venda teria dado stop. Aqui já se torna uma região arriscada de operar. E depois a compra que chegou a pagar alguns pontos, mas aqui, a partir de depois do almoço, já dava para ver pelo gráfico de candles, tá? Que não estava. E aí, na parte do gráfico de candles, então a gente já conseguia ver por volta de meio-dia que não estava interessante para operar, porque o mercado estava travado. Então, obviamente, o Renko também não ia ser muito interessante. Então, não cheguei a fazer nada, nem no índice, nem no dólar, fiquei só observando porque o gráfico de candles não estava interessante hoje, como que abriu o índice e o dólar e como que estava se movimentando boa parte da manhã. Então, não fiz nada. Já em relação ao setup das linhas, eu até deixo já uma linha de resistência por cima para não precisar ficar mudando de Renko para pontos. Mas enfim, já na abertura do dia, teria dado uma venda aqui, tá? Que no caso pagou, pegaria a primeira parcial, mas não chegaria na extremidade inferior. Chegou a tocar novamente, teria dado essa venda, teria também pago pelo menos a parcial e não chegaria no outro alvo. E depois novamente essa venda, teria pago, deixa eu ver aqui, não chegou, acho que pagar metade do movimento. Então, deixa eu pegar aqui. Não chegou a pagar metade do movimento, 300 e poucos pontos. Então, não deu parcial na segunda tentativa e já era fim do pregão. Então, a linha hoje, já que o mercado travado, a linha é muito interessante, hoje foi uma comprovação de que a linha mercado travado é mais interessante do que Renko. Então, deu aqui no início do dia, mas movimento bem rápido, né? Porque aqui praticamente era 9 e pouco da manhã. Nos primeiros segundos do dia. Deu outra aqui, não estopou. Se tivesse perdido a oportunidade, teria dado outra aqui, não estopou também. Depois teria dado aqui, não estopou. E aí fechou o dia travado nessa região. Então, do índice. Agora do dólar, já em relação às linhas do dólar, a gente teve aqui compra, tá? Na verdade, desculpa, venda que teria gerado stop, tá? Teria gerado stop. E depois, quando voltou para a linha de novo, era venda. Que aí acabaria pegando a primeira parcial. Só que o que eu estou achando estranho é porque tá bugado. Esse último bloco tá 15 e pouco da tarde. Sendo que deveria estar até fim do pregão. Então, estou achando estranho não ter carregado até o fim do dia. Mas teria dado essa outra venda aqui depois, tá? Em relação às linhas do dólar. Agora, falando no gráfico de candles normal. Já em relação, então, ao gráfico de candles, né, gráfico temporal, nós tivemos aqui gapzinho bem simples. Primeiro candle de força compradora, em região das médias, médias sem tendência, todas, até 200 aqui no meio, uma bagunça. Relembrando, o macro aqui era uma região de força compradora. Por quê? Tínhamos uma pernada de baixa, uma cabeça e um ombro. Rompeu a linha do pescoço. Essa região dessa linha do pescoço se torna uma região de pressão compradora. E o preço, inclusive, fechou próximo dessa região. Mas, enfim. Nada a ser feito aqui. Setup de VWAP, pullback nas médias, nada. Não tinha médias aqui, praticamente. VWAP não estava demonstrando força, estava embolado nas médias. Não vejo nada a ser feito pelo gráfico de candles. O preço sobe de forma esticada. Estava no embolo aqui. Vários candles de rejeição. E aí o preço sobe de novo. Aí, por exemplo, eu posso pensar aqui em reversão nesse candle 8? Olha
Assim, pode ter até confluência, nem procurei saber, mas como já estava estranho em torno da média de 200, era realmente o primeiro nível de retração. Temos aqui os critérios da quantidade de candles em relação à média de 9. Gatilho, será que a gente teve pelo 2 minutos? Graças a Deus não teve para não ficar caçando a operação. E quando deu foi inside candle, que é péssimo. Então já começou a ficar travado de lado aqui, nada a ser feito. Faz um pullback na média de 9. Volta a subir, vou antecipar para 2 minutos aqui. Acho muito perigoso antecipar para 2 minutos para pensar em pullback aqui de tendência, porque o 5 está saindo da região da média 200. O preço crava 0,5% de alta, começou a subir em deriva, aí foi subindo, subindo e rompeu aqui praticamente todos os níveis de retração da pernada aqui que nós tínhamos. Então passou do terceiro nível e chegou aqui em regiãozinha do nada, em alguma região que pode ter sido o quê? Talvez uma projeção desse retorno em V aqui? Pode ser, se eu marcar desse fundo, então, com este topo aqui, cravou então, 161, último alvo. Faz um pullback na média 9, aqui já eram 11 horas, já tinha passado a abertura do à vista daqui, só faltava o à vista lá fora. A gente não entra na compra, gatilho falso, né? Faz um pullback na média 20. O pullback aqui, pelo tipo do pullback, a gente não entra nessa compra, evitaria o stop. Começou a indicar que estava caindo, né? Corrigindo em forma de canal, que poderia ser uma bandeira, só que infelizmente não foi uma bandeira. 9 cruzou para baixo da 20, aí voltou para a região da 200 de novo e foi caindo reto sem segurar em nada. Então, do mesmo jeito que subiu fácil, o preço voltou em ar facinho, sem respeitar nem retração do dia, não fez nem cócegas aqui. Só que já começou a cair faltando volume, né? Porque já começou a ter gap entre candles. Fechava num preço, abria em outro. Fechava num preço, abria em outro. Fechava num preço, abria em outro. O que se torna não interessante de ficar operando aqui, porque o volume vai cair bastante. Eu sei que o indicador estava ativo, que estava várias vezes sem tocar, já na média 9, desde essa região praticamente aqui, mas já estava caindo em canal, que é uma das regras, né, que a gente não opera, reversão agressiva. Chegou a buscar o fundo do dia, travou no fundo, faz um pullback, candles muito fracos aqui, com muita rejeição, um tamanho de candle parecendo uma bostinha, nada a ser feito. Passou para cima, começou a subir em forma de canal, um dos motivos também que a gente não fica caçando compras aqui, porque poderia ser muito bem uma bandeira de continuidade do movimento de baixa, então nada de compra, evitaria stop, subindo em canal. E aí a 9 cruza para baixo da 20 de novo, e aí fica testando essa região de fundo, que já é fim do dia, e começa a ter mais gap ainda entre candles, até terminar aqui praticamente meio que lateral. Meio... Deixa eu tirar isso aqui. Meio afunilando, mas é uma região aqui de fundo, de pressão compradora. Então, é uma região de suporte do dia. Terminou praticamente no 0 a 0, pouco teve movimentação. O dia hoje praticamente então é como se não tivesse acontecido, porque abriu no preço e fechou na mesma região, praticamente do gap de sexta. Então, no geral, não vejo nada no gráfico de candles em relação ao dólar. Já em relação ao gráfico branco, esqueci de comentar, então um canalzinho, não vejo nenhuma pressão compradora ou vendedora aqui de sequência forte de barras grandes, relevante, não vejo nenhuma. Um canalzinho que poderia ser bandeira de baixa, aí no fim do dia meio que tá formando um caixote aqui, mas acho irrelevante marcar no momento. Mas um caixotinho pode ser, tanto faz. Já em relação ao índice, gráfico diário, nós temos aqui um gap, né, que abriu abaixo dessa região. Pelo jeito como abriu rompendo a média de 50 de 80, posso até considerar um gap de médias, que quando chega a tocar nas médias, as médias tendem a servir como resistência nesse caso, como elas serviram. O problema desse tipo de gap é que quando a gente tem essa vantagem aqui das médias servirem como resistência ou suporte, se estiver próximo da média 200, fica muito ruim de fazer algum movimento a favor desse gap. Enfim, primeiro candle do dia, um candle de muita indecisão, long leg do dia. Tem que esperar sair dessa região aqui. Logo depois já saiu, já começou. Testou VWAP, volta a cair. E olha a fraqueza do movimento na região próxima da média 200. Vou fazer alguma coisa aqui? Não, nem caçar a reversão, porque já começou meio que fazer uma mini deriva, ficar andando de lado. Faz um pullback na média 9, 9 não segura, acaba buscando a 20.
Olha o tamanho das rejeições aqui dessas barras. Vou fazer alguma coisa aqui? Não, que está começando o Trap Zone. Tem a Trap Zone. Trap Zone reage para cima. Primeiro que trollou bonito, né? Para quem achou que ia cair aqui. Não, primeiro para quem achou que ia subir, né? Porque sombra inferior. Sombra inferior deve subir, né? A 200 vai reagir, porque ela é a maior média. Aí o que acontece? Assusta a galera e vem essa barra aqui. Aí a pessoa pensa, eita, vai romper a 200. Aí vende. Aí de repente vem um creu, estopa quem vendeu. Aí de repente volta a cair e engana os trouxas que pensaram que talvez ia ser rompimento falso. Aí tá, tenta romper a média de 200, falha. Volta de novo. Aqui eu já tenho a confirmação de que não é a média de 9,20 que está em tendência, que é a estrutura do maldito canal. Que aí o canal, a linha de baixo, está confirmado vários toques. Eu poderia duplicar para cima, para essa região assim, ó. Porque figura aqui, eu não tenho isso aqui. Isso aqui não é alargamento. Porque alargamento tem que ser uma para um lado, outra para o outro. E as duas, nesse caso, para baixo, isso aqui não é alargamento. Então, é um canal meio aberto. Não sei que figura que poderia ser. De qualquer modo, é só duplicar LT lá para cima, que seria um canal. Então, não é a média de 9,20 que estão em tendência. Aí, tenta romper a média de 200... Média de 9,20 bem fracas, até essa região de fundo. E que pode ter segurado essa região de fundo aqui? Talvez a retração do topo com fundo próximo de 50%. O preço do nada trava nessa região. Não tem nem nível de variação próximo aqui para ajudar a travar, porque é 1% ali embaixo. Passa para cima e aí rompe essa LT. Rompe a LT superior e vai buscar o topo do dia. Eu vou caçar compra no candle 50, tá na cara do topo do dia. Não tem ainda tendência das médias. As médias estão saindo da 200, não vou caçar a operação aqui. Então, rompeu o canal? Rompeu. Preço testa máxima, não consegue ir. Faz um pullback, vou caçar a compra aqui? Não, tem que esperar preencher os critérios. Preencheu aqui? Não. Não conseguiu subir e volta. Médias confirmando de novo fraqueza. E aí, é topo duplo, vou caçar uma venda talvez aqui de troca de polaridade. Olha a bagunça das médias. Eu vou estar operando com o mercado indicando talvez até lateralidade já. Que antes era canal, agora está começando a indicar até lateralidade. Preço trava aqui, talvez em retração dessa última pernada de alta. Testa o topo de novo, não consegue ir porque as médias nem estavam em tendência. Volta e fica sambando nessa região, testando o topo do dia até o fim do dia não conseguir também romper. Então, no gráfico branco, a gente tinha aqui uma figura, então, inicial do dia que não é alargamento, então não sei dizer o nome disso, nunca vi esse tipo de figura. Então, eu poderia talvez duplicar como canal mesmo, tanto faz. E aí, depois, no fim do dia, acabou formando isso aqui, ó, uma resistência fixa e uma LT, LT, né, LTA nesse caso aqui, que poderia indicar um triângulo ascendente, tá? Um padrãozinho que tende a ser de alta. Só que aí o dia acabou fechando no meio disso aqui, acabou formando, sei lá, metade de um triângulo para baixo, uma confusão aqui. Então, um bolo. Em bolo, gato net, nada a ser feito, gráfico de candles também. Então, no máximo, realmente foi setup do Renko de coloração e de linhas. Então, por que talvez hoje o índice ficou tão travado? Primeiro, começando com segunda-feira, sem nada polêmico de final de semana. Tá, aí vamos ver como é que os índices estão lá fora. Nós tínhamos o quê? Os índices asiáticos estavam subindo, talvez precificando o movimento de sexta-feira, porque eles fecham muito cedo. Mas só tinha Hang Seng, tá? Só Hang Seng subindo, porque o resto estava todo neutro. Então, só um praticamente subindo. Índices europeus, então vou colocar aqui mais ou menos neutro, porque no geral estava neutro mesmo. Os índices europeus estavam em leve alta para subir. Já o minério de ferro estava subindo, o petróleo estava subindo. DXY, que em tese era para talvez estar caindo, estava no zero. Juros americanos, que talvez deveria estar caindo para deixar o mercado mais agitado para alta hoje, estava no zero. Então aqui já começa. E o S&P futuro no zero também. Então o mercado americano que puxa muito estavam zerados. Não tinha movimento, não tinha notícia hoje, nem agendada, nem o evento do Lula mexeu.
Então, já lá fora estava muito morno, não tinha notícia. Segunda-feira não tem notícia, a não ser que seja alguma coisa que aconteceu no final de semana. Não tinha. E aí começa a abertura do pregão. A gente poderia então ter a questão da Vale e Petro para cima. Então, duas grandes empresas para cima, que elas realmente até abriram em alta. Só que o índice abriu com gap de baixa, já começou estranho, porque já era para talvez ser gap de alta ou sem gap. Gap de baixa, continuou o movimento de queda. Chegou a abertura do à vista, Vale Petro para cima. Só que FNC estava negativa. Aí como que sobe? Como que cai? Se é briga de ambas as partes. Aí começou rejeição, 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 rejeição. Isso aqui é briga porque pilares do Ibov, praticamente mais de 50%. De um lado estava Vale e Petro, então, subindo. E FNC, que é muito forte setor bancário, em queda. Então, quem vai ganhar essa briga de corda? Ninguém ganhou praticamente. Foi uma briga que foi carregando muitos stops. E aí, como que o fluxo deve estar então? Porque ao longo dos dias eu sempre comento como que a XP e a UBS carregam, né? Olha isso, hoje não teve parceria. Não teve parceria. Então a UBS, olha o que a UBS fez. Ela vendeu no início do dia, fechou, vendeu, comprou, vendeu, comprou. O mercado ficou lateral, travado por quê? Ela também estava fazendo isso, né? E a XP, olha isso. Exame de cardíaco, olha isso aqui. Isso aqui tem tendência? Não. Então, os outros dias, para quem acompanha aí, às vezes eu mostro assim, a XP fez um movimento assim, por exemplo. Isso aqui é bem melhor. Agora, isso aqui, essas volatilidades no meio do caminho, isso aqui mostra que não tem gente grande por trás da XP operando hoje pesado, porque isso aqui é pessoa física. Quanto mais, como é que fala? Essas linhas quebradas aqui no meio do caminho tem um player, mais pessoas físicas operam. O UBS, por exemplo, olha quanto mais reta são as linhas. Aqui. Aí depois para um pouquinho, aí reto, reto. Isso aqui são players que não tem pessoas físicas, são pessoas, poucas pessoas por trás operando. Quer outro exemplo? BTG. Olha isso aqui. Pessoa física. E a gente sabe que a XP também tem a parte grande dela, só que hoje não teve essa parte grande praticamente atuando. Então, o fluxo completamente confuso. E o BS não estava. Tanto é que o IBS terminou no 0 a 0. Boa parte do dia ela nem estava movimentando. Ela entrava na venda, depois comprava. Entrava na venda, comprava. Ela literalmente operou o mercado de comprar fundo, vender topo. Comprar fundo, vender topo. E não tinha outro player grande assim. Ah, olha aqui, Nubank, Nuinvest, a mais vendida do dia. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, ideal que às vezes movimenta até bastante com o braço direito. Olha isso, vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, vai pra cima, pra baixo. JP Morgan, o pouquinho que ela entrou. Então não teve fluxo hoje de agressão, aquele fluxo que a gente gosta de ver. Então, claro, o índice vai ficar travado. E aí, outra coisa que eu preciso ressaltar também. Então, mostrando lá fora, a gente teve aqui, olha o candle do DXY. Nem é tão assim, nossa, preocupante. Que bom que o DXY tá quietinho. O problema é o S&P. Olha o candle do S&P, gente, dia 13. Olha esse doji. Olha as barras anteriores. Olha o volume que foi hoje no S&P. A maior bolsa do mundo. Olha esse volume. Quem tava negociando hoje? Só os corajosos. Ah, deve ser que... Ah, coita, coragem. Mas aqui no Brasil deve ter outra explicação também, igual eu comentei. Por causa do calor, ninguém quis ficar operando hoje. Então talvez o volume vai cair bastante nos próximos dias. Se preparem, se for pelo calor, Deus me livre. Eu mesmo quis ficar na tela de tarde. Mas outra coisa que eu preciso ressaltar, amanhã, pode ser, amanhã seja um dia interessante, porque já começa bem badalado de madrugada na zona do euro. Depois nós temos aí, tem PIB lá na zona do euro, já de madrugada. Aí vai começar 9 horas já a notícia importante no Brasil. Só que a mais interessante do dia é essa aqui, 10h30 da manhã. Inflação nos Estados Unidos. Essa daqui é muito interessante. A depender do resultado, pode ser pancada para cima, pancada para baixo, volatilidade, sobe e desce. Toma cuidado, tá? Se estiver operando aí com renko ou com as linhas, não entrar próximo desse horário, porque é notícia que até já causou, como é que fala? Abrir leilão durante pregão, tá? Tomar cuidado com a inflação. Depois tem... isso aqui não é de movimentar, mas praticamente só essa. E de noite só lá na China. Mas
Amanhã tá girando em torno de 10,5. Então a gente vai ter um movimento até interessante amanhã, que não estava tendo esses últimos dias. Por quê? Vamos ter abertura 10 horas do à vista aqui. E dias atrás, semana passada, que estava tendo um espaço de quase 1h30 sem nada de relevante até a abertura do norte-americano 11h30, nós vamos ter agora uma notícia no meio do caminho às 10h30 da manhã. Então passa a ser relevante, tá? Então uma notícia antes do à vista lá fora abrir. Passa a ser relevante 10h30. Não operar próximo nessa notícia, porque é uma notícia perigosa. É aquilo. Estão esperando aqui, se for comparar, o anual, por exemplo, anual em relação a outubro. Veio mês passado nesse valor, estão projetando que vai reduzir a inflação, que a inflação vai cair. Qualquer valor que venha acima, quer dizer o quê? Mais inflação, mais juros. Índices para baixo e dólar para cima. Cuidado, se o valor vier acima, se vier acima isso aqui, se vier acima isso aqui, se vier acima, cuidado que tende a jogar índice para baixo na hora. E aí se vier abaixo, isso aqui é bem interessante, se vier abaixo já é muito melhor do que esperado. Então tende a ser índices para cima e dólar para baixo. Cuidado na hora aqui, mas isso aqui é interpretação na hora, né? Dizem que notícia não gera tendência, então quem sabe só seja movimento de volatilidade na hora e depois segue o seu caminho. Enfim, notícia amanhã relevante. Depois também tem que comentar sobre o macro, tá? Relembrando aqui, o índice ainda segue em canal. E esse canal aqui, deixa eu mostrar do diário. Nós temos o gráfico diário aqui, estava em canal, rompeu esse canal, tá acima, só que agora está formando uma deriva. Uma deriva aqui, pelos 60 minutos fica bem claro. Eu tenho até uma LT marcada, deixa eu tirar essa retração, que eu vou meio que atualizar ela, porque a região ainda segue de canal. Deixa eu mudar isso aqui. Deixar assim. Não tá perfeita essa LT inferior, mas a intenção é mostrar que nós temos um canal. Porque se eu marcar de outro jeito, vai ficar estranho. O que a gente percebe é que os topos estão começando a se igualar. Estão ficando na mesma região. Então parece que está formando também uma outra figura daqui a pouco, é triângulo ascendente. Só que como assim triângulo ascendente, que é um padrão altista, e deriva, que é padrão baixista? Ou seja, região de briga. É normal, vai ter briga aqui. E aí o semanal está esticado, fez um movimento de barra forte na semana anterior, semana retrasada na verdade. A barra que eu falei que ia ser de ignição, que ia continuar o movimento altista, que continuou na semana passada. Só que essa semana eu não posso garantir que vai ser mais uma barra de alta, né? Que já está esticado, já está grande. A última vez que teve essa sequência aqui foi em maio desse ano. E será que a gente vai ter 8 semanas seguidas de alta? Será? Duvido nada. Porque uma coisa que eu preciso ressaltar então no macro tá realmente forte para alta. Só que para operar no micro tá difícil. Tá difícil. Como é que a gente opera em torno da média 200? Vai ficar difícil. Então eu espero que amanhã com a notícia saia dessa região, que seja para cima, que seja para baixo, tanto faz. Mas não dá para ficar operando aqui, infelizmente, com alvos longos, sabendo que a média 200 está refletindo que o mercado está em canal sem tendência. E aí, o que eu tinha que comentar por que o movimento está tão forte e talvez deve continuar a subir. Eu estava olhando aqui o Thiago Bizzi, né, que é da LS, junto com o Storm. Ele sempre gosta de falar sobre alguns indicadores. E tem um que ele adora usar, que é o banda de Bollinger, ou sei lá, Bollinger, tanto faz. Ele colocou uma coisa bem interessante. Eu não sou de ficar usando, mas a visão de banda de Bollinger que já estudei. E é o seguinte, vejam só como que quando elas estão estreitas, assim, ó, ela tende a gerar alguma tendência para um dos lados uma hora ou outra, como gerou para cima, que foi um movimento falso, mas depois gerou para baixo e abriu. Quando ela se aproxima, então, é um sinal de que uma hora ou outra ela vai pegar alguma direção. Se estreitou aqui, pegou uma direção, depois explodiu para baixo. Aí, outra vez, estava bem estreita aqui antes da pandemia e adivinha só, mais um indicador que parece que previa que ia acontecer a pandemia, né? Que estranho, né? E aí aconteceu o seguinte, as bandas estão estreitas, estavam, né? E ainda estão um pouquinho, estreitas já no semanal, há um bom tempo aqui. E aí, se pegar uma direção, ou vai ser forte para cima,
o que pode realmente ser a direção que vai pegar por outros motivos que eu já falei no estudo semanal. Ocói, bandeira de alta, blá blá blá. E aí as bandas abrindo novamente, a gente vê que quando abrem, tem tendência. E aí, essa barra aqui é de ignição. Se for barra de ignição, se eu jogar projeção dessa barra para cima, só para projetar 100% dessa barra, a gente tem lá alvo quase 125 mil pontos. Que é o 100% duplicou essa barra para cima, se for barra de ignição. Mais uma confirmação, sem lembrar, sem esquecer também, né, que as posições dos estrangeiros só seguem comprando índice, eles não param de comprar índice desde essa região aqui. Desde esse fundo já estavam, mas desde que está corrigindo, eles não param de comprar, eles não estão desfazendo os contratos. Então por isso que tem muita força compradora ainda e vai continuar. E aí na manhã, gráfico oficial, preciso nem falar que se abrir em torno dessa média de 200 é ficar chupando dele e esperando ou fazendo setup do Renko ou de linhas, porque não tem o que fazer de gráfico de candles aqui porque está travado. Já em relação ao dólar, o dólar, relembrando, deixa eu ver aqui nos 60 minutos, média sem tendência. Já o diário já está movimento interessante. Ver se está atualizado, dia 13, ok. O diário do dólar está interessante, porque nós temos aqui, segue o desenho para não confundir, este fundo, que meio que testou e está fazendo um pullback na média 9 para talvez romper esse fundo. Por enquanto, então, pullback da média 9 bem bonito, com reação forte, só que a mínima de sexta não foi renovada, então essa barra não foi acionada. E aí, voltando para os 60 minutos, a gente tem aqui uma figura. Aí começa a contradição. Quem que vai ganhar agora? Nós tínhamos o ombro, cabeça, ombro. Rompeu. Tava fazendo troca de polaridade. Tinha tudo para subir. Sexta-feira, né? Na verdade, hoje. Tinha tudo para talvez subir, né? Chegar a média 200 e tudo mais. Só que o diário do dólar ganhou com a média de 9. E aí o que aconteceu? Quem que vai ganhar agora? Aí vem a questão. É o ombro, cabeça, ombro, com troca de polaridade ou agora topo duplo? De qualquer modo, essa é a região de maior pressão que tem. Esse caixote aqui. Então, enquanto não sair dessa região, vai ficar complicado de operar. Eu tinha SLT marcada aqui também, só que agora acho que vou deixar ela aqui ainda, porque ela estava simbolizando esses fundos aqui, ó. Tava respeitando até que no final do dia hoje rompeu. Só que pode ser um rompimento falso. A depender de como abrir o gap amanhã, cuidado também. Vamos supor que abra com gap de alta. Ferrou, né? Vai voltar para essa região. Tá uma bagunça, tem um mercado aqui que tá querendo formar então agora uma lateralidade, vai ficar assim. Média 200 no meio, sim, o mercado está difícil no macro, então é óbvio que nos 5 minutos vai estar difícil. Então, fé, talvez, para a operação, na verdade a notícia de amanhã 10h30, agite um pouco esse mercado, sai dessa região e, sei lá, pega um rumo. E toma cuidado então com a questão da notícia, deixa eu ver o que mais que eu tenho que lembrar, a questão de bandas de Bollinger que eu comentei, que eu precisava ressaltar. E detalhe, muito importante, amanhã é praticamente sexta-feira, né? Porque quarta-feira é feriado. E aí, pensa nos outros feriados que nós temos. Lá fora vai estar funcionando normal, não é feriado lá fora, é feriado aqui. Então, num país como o Brasil, será que é interessante fazer alocações aqui na segunda e na terça? Terça que te tem dia de notícia e quarta que é feriado? Não seria mais interessante ver aqui quinta e sexta, não? Chegar aqui quinta e sexta? Agora segunda, terça e quarta? Será que eu acho que a semana vai começar só quinta e já vai acabar a sexta. Então tem essa questão do feriado também. Então se preparem, talvez um mercado bem chatinho amanhã também, né? Enfim, isso que eu tinha que ressaltar para hoje e para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?